Fala, viajante, esse é o canal Partiu Por Aí e nós estamos no programa 17, dando continuidade à viagem do tiozão que toma chazinho na excursão. Tiozão continua indo aqui por alguns lugares ainda próximos a Edimburgo, Belfast e outros arredores de Belfast, onde você vai ver principalmente questões relativas ao Titanic, ao Museu Titanic e tudo mais, e cenas e lugares pitorescos da série Game of Thrones. Fala, tiozão! Pessoal, é isso. A gente hoje vai conversar sobre a parte final da viagem que eu fiz, tem mais ou menos um mês, onde eu peguei o Reino Unido, aí, norte da Inglaterra, peguei toda a parte da Escócia e, por último, ainda peguei um finzinho ali na Irlanda do Norte. Uma viagem maravilhosa, cheia de história, alguns lugares com beleza natural, assim, lugares incríveis. E aí a gente veio detalhando há 2 programas, esse é o terceiro programa, onde a gente vai praticamente fechar. Ficou faltando Londres e Canterbury nos últimos 2 dias, e aí a gente faz numa próxima. Não é isso, Fábio? Isso aí, pessoal. Então, solta a vinheta e vamos mandar bala. Manda bala, vamos lá, beleza. Então vamos lá, pessoal, esse é o programa 17, né? Como nós falamos, nós vamos dar continuidade à viagem do tiozão que toma chazinho na excursão. Nós já falamos aqui nos outros programas de Edimburgo, de um monte de coisas, e agora vamos seguir com a viagem do Tony Rodrigues, a moleque. É um vovô. Mas olha, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar falando da viagem que eu fiz para o Reino Unido. Agora, né? Lembrando, a gente falou nos últimos programas no início da viagem, depois nós falamos a partir de Edimburgo a ida para a Ilha Skye, né, Flávio? Isso aí. O último programa. E agora, né, vamos falar da minha volta da Ilha Skye para Edimburgo e alguns passeios que eu fiz de bate e volta a partir de Edimburgo. O primeiro deles que nós vamos falar foi a visita que eu fiz a uma capela chamada Rosslyn Chapel. Enquanto o Flávio localiza as fotos ali, deixa eu comentar que essa capela, ela estava no roteiro de um outro lugar que eu gostaria de conhecer, que é a Hadrian's Wall, que são as muralhas de Adriano. Esse era o meu desejo principal, né, de conhecer. Só que eu fui procurar o que seria essa Rosslyn Chapel, e para os nossos cinéfilos, né, vão lembrar que essa capela ela é a capela onde o filme O Código da Vinci termina. Ele terminou exatamente nessa capela aí. O pessoal se reunindo lá para falar daquele mistério todo, e aí a menina fica sabendo que ela, né, de acordo com o livro, né, ela tinha lá um parentesco com Jesus e tal, aquela coisa toda. Aquelas cenas, elas começam gravadas nessa igreja e depois elas são gravadas num estúdio, a parte da cripta, né, que eu visitei também. Tem algumas coisas que não estão originalmente lá, só no estúdio, que eles refizeram e passaram ali. Agora... Então, como é que é, Tony? A partir de Edimburgo, você foi para Rosslyn Chapel, onde é? Rosslyn Chapel, ainda na Escócia. É como se fosse Grande Edimburgo. Ainda está em Edimburgo. Nos arredores de Edimburgo aí. Bota aí. Agora, a Rosslyn Chapel, ela tem um problema muito sério, não deixam fotografar lá, né? É isso, ela é uma capela muito bonita, cara, e ela tem uma história sensacional lá por dentro, que eu vou contar num card de Lu,
dos episódios que a gente vai ter aí, né? Mas é tanta promessa de Gardilu que agora eu nem sei. Cara, mas temos muitas histórias, cara. Inclusive de histórias de lugares que eu já fui que eu posso contar. Né? Essas que deram origem ao quadro, ao programa, são da viagem dessa recente aí, essa viagem que eu estou comentando. Mas tem das outras viagens antigas, com histórias magníficas. Histórias, algumas são lendas, algumas são... Então, para quem não sabe, o Gardilu é uma ideia do Tony de contar causos aqui no nosso programa, né? No nosso canal. Causos das viagens e tal. Então, agora ele está recolhendo dados e tudo mais para ficar contando as histórias. E realmente as histórias são muito interessantes. Eu vou contar as minhas aqui, né? Algumas aí que eu tenho. Inclusive, assim, a gente chama de causos também o quê? Algumas furadas, roubadas que nós entramos, né? Algum tipo de situação complicada e tudo mais. Isso aí pode fazer parte. Mas o Gardilu era... Você vai saber. Depois não. Vai assistir o programa e saber o que é Gardilu. Gardilu. São dois programas distintos, né? São dois programas distintos. O Gardilu, onde a gente vai contar histórias da própria história. Então vai entrar lenda, vai entrar lenda urbana, vai entrar história real, casos pitorescos, né? E temos também o quadro que a gente ainda não tem um nome específico, mas vai ser a história da foto, onde vai ser causos mesmo. Aconteceram comigo, aconteceram com o Flávio, né? Coisas assim. Não, essa história da foto aí, bem lembrado, Tony. Isso aí vai ser maneiro. E a gente vai dar muita gargalhada com as bisonhadas que já aconteceram. Ainda mais do Flávio. Flávio só bisonha, gente. Só bisonha. Mas vamos falar da... Depois eu vou te dizer, viajante. Entre nós aqui, quem já foi preso? Mas eu não fui preso. Quem já levou, ó. Fui algemado, é diferente. Eu não fui preso, fui algemado. Ó, volta. Fica de gracinha. Aí, ó, perdeu. Essa é a Roslyn Chapel. Ela é muito bonita por dentro, tem uma história bacanérrima com essas gravações, esses detalhes, tanto na parte das esculturas quanto no teto. E ali à direita fica o acesso à cripta. Nessa cripta é que nós temos a suposta gravação, né, além da parte externa, né, da entrada e tal, a suposta gravação onde ela está olhando as coisas ali embaixo, né, no Código da Vinci, e aí vem um grupo falar com ela, com a menina, acho que é Sophie, o nome dela, né, da personagem. E é uma igreja linda, vale muito a pena. A gente tem, acho que de meia hora, você está ali olhando e tal, vem uma pessoa e conta toda a história da capela. É muito bacana a história. Um bate-volta tranquilo de Edimburgo, né? Não, esse não foi bate-volta, não. Esse foi parte de um tour. Então, mas dá para fazer um bate-volta tranquilo. Né? Dá. Se a pessoa não quiser, faz tranquilo. Meia hora de carro, talvez. Não, porque tour, negócio de excursão, chazinho, isso é contigo. Não vou fazer isso aí, não. Uma chazinha da excursão, negativo. Aquilo que eu te falei, você com um carro, com família, com 3, o principal fator, que é o custo, já ainda existe. Para você, o carro é melhor. Mas tem outros a meu favor, principalmente no teu caso, que você vai dirigir sozinho e tal. Gosto de tomar um vinho. Gosto de tomar um vinho. Essa igreja, ela tem algumas coisas com os templários também. E por causa disso, ela estava em reforma, tá vendo ali o pessoal reformando? Uhum. Por causa disso, lá na biblioteca dela tem muitos artigos sobre os templários vendendo. Eu tirei uma foto ali, é um dos assuntos que me interessa muito, né? Você fala, pô, mas quase não tem foto, é porque não podia tirar. Essas aí eu tirei na camufla, ninguém olhando, eu fui lá e tirei, mas não podia, não deixam tirar, né?
Aí, tem umas paradas templárias aqui. Tem. Souvenir. Tem um, Tá vendo? tem um livro desse aí que... Esse livro aqui, ó, Secrets of the Knights Templar, esse livro eu já li. Esse. Agora, se você perceber, olha, esse do meio, The Knights Templar and Scotland, a igreja que tá aí é essa. É a igreja, a Rosslyn Chapel. Interessante, né? Mas é isso, pessoal. Depois daí, nós fomos para uma ruína que é interessantíssima de uma igreja, uma abadia. É a Melrose Abbey. Sensacional a Melrose Abbey. Tem algumas fotos interessantes. Isso aí é um croquis ali, né? Conta umas histórias, olha lá. Cara, 600 a 650. Olha isso. Exatamente. Olha só, pessoal. Galera. Olha isso aqui. A visita a esse lugar, ele mostra duas coisas distintas. Uma que é a abadia na sua forma mais nova. E quando eu falo mais nova, não é 1900 alguma coisa, não. É 1300 e pouco, que é essa aí. E ela tá sem telhado, essas coisas todas, mas ela tem a maior parte dela visível. Agora, ela tem ainda, olha lá, essa parte ao fundo. Agora, essas que vocês estão vendo, que aqui tem... É como se fosse uma parede, né? O início de uma parede. Essas aí têm origem... Da fundação, essas aí têm origem em 600 e pouco com San Aidan, que é um dos santos da Escócia e do norte da Inglaterra, que naquela época era chamado de Nortúmbria. A Inglaterra, naquela época, em 600 e pouco, Inglaterra não existia. Existia, obviamente, que a ilha, né? Mas a Inglaterra, o país Inglaterra, não existia. Então, a gente tem essas duas igrejas aí, que são a mesma, né? Uma, depois que ficou velha, foi construída a outra, que também é ruína, mas uma ruína muito bonita, né? Aí, ó, o telhado era de madeira, tá vendo lá? Aí mostra como é que era. Muito tem antigo. Aí, muito antigo. Sensacional, cheio de história. Tem um gárgula famoso aí, que era, se não me engano, um macaquinho, difícil de achar pra caramba. Eu não tava conseguindo achar, um casal achou, me mostrou. Olha, tá ali naquele cantinho. Não, é o macaquinho aí. Não é esse não, é outro. É o outro. Esse é o vivo, o outro é o morto. Esse é o vivo, o outro é o gárgula. Aí é o cemitério que tem, né? Nas igrejas católicas, a maioria tinha um cemitério colado, né? Num jardim colado à igreja. Aquela coisa de terreno santificado e tal, a maioria, né? É porque o fotógrafo quer tirar a foto do cemitério, mas não bota no primeiro plano. Depois eu ensino a ele aí, mas é aqui o cemitério, pessoal. O primeiro plano tá cheio de grade ali, cara. Olha lá a grade ali na esquerda. Vou dizer nada. Digo nada. Vamos ir pra ele. Fala lá. Aí, que foto linda, mostrando tudo aí, ó. Fala dessa aí. Conseguiu tirar o cemitério do primeiro plano. Olha que bonito, olha só que enquadramento bacana. E é um detalhe. No primeiro plano agora não tem grade. Interessante. Tem tumba e tem grade sim, lá na esquerda, se tu olhar bem, ó. E tem tumba aí que é de muito tempo atrás, cara. Tem gente aí que já, olha, já tá ali há muito tempo. Isso aí, por exemplo, é uma que eu achei até muito estranha, né? Mas ó, essa mesa, ela é uma tumba muito antiga. Tiozão toma chazinho na excursão, mas visita umas coisas interessantes. Maneiro. Isso aí é muito bacana. Vitral, né? Biscoito fino. Isso aí era um vitral. Um vitral. Porque cara, mas a parada é muito isso. Antiga, tem alguns lugares que a
as igrejas, elas estão em ruínas nesse tipo aí. Né? Olha isso, ó. Olha isso, 1695. Andrew Smith morreu em 25 de abril de 1695, aos 82 anos, o que era uma idade para aquela época. Morreu aos 82, cara. Considerando Caramba. As condições fitossanitárias da época, eu diria que o homem viveu muito. Viveu muito, cara. Viveu muito mesmo. Aí fala um pouquinho de algumas histórias, né? Agora, isso aí é um negócio bem legal, cara. E você já deve ter escutado no cara que é uma figura muito famosa da história da Escócia, que é o Robert de Bruce. Sim. Quem viu o filme Coração Valente deve ter visto, né? Robert de Bruce foi o cara que liderou a Escócia e fez a primeira guerra de libertação, venceu a primeira guerra de independência contra a Inglaterra. Esse lugar é onde está enterrado o coração do Robert de Bruce. Bacana. Legal, né? Legal. As ruínas... Aí é num plano mais aberto das ruínas. Em vários lugares tem esse tipo de coisa, né? A igreja caiu, tipo, o nego, desistimos, vamos fazer outra aqui do lado. Você já mostrou em vários lugares aí. Vários lugares. St. Lá no primeiro programa que nós fizemos em York, perto do Museu de Yorkshire, dentro de York tem uma igreja, mais ou menos na mesma situação dessa. Uma igreja em ruínas e outra que está só a fundação. A da fundação é milenar. Né? Esse cara aqui está mandando um audio guide via browser, né? Tipo, aponta o celular aqui e ouve lá 28 segundos sobre isso. Então, bacana também. Acho que é mais prático do que o audio guide, que é gravado ali dentro. O cara deixa lá na nuvem, pode ir acrescentando, alterando as coisas, legal. Se você tá com o celular habilitado, é muito prático. Se você não está, você é tipo o tiozão que gosta de economizar com chip celular e depois entrar na confusão. Vamos lá, passou? Nunca tive. Isso aí são falácias, são falsos testemunhos levantados contra mim. Causos a se contar aqui no canal. Depois daí nós fomos para Adrian Wall, as muralhas de Adriano. Para quem não lembra da história, né? A ilha que hoje, onde fica a Inglaterra e a Escócia, né? Aliás, um detalhe, a Escócia era chamada de Alba. Alba. O nome em gaélico, né? O nome original da Escócia é Alba, né? E aí, lá no Império Romano, o imperador olhou para um lado, olhou para o outro e falou: eu vou ali. E o ali era lá naquela ilha que eles passaram a chamar de Britânia. E aí, os caras entraram lá, meteram a repa em alguns, né? Da galera que vivia lá naquela época. Começaram a ir para o norte. Chegou um ponto que esbarrou numa turma chamada Pictos, que era o povo que deu origem aos escoceses. E a galera era ruim de descer, não descia. Os britânicos chegaram lá, meu irmão, tomando no sarrafo, tentaram fazer as pazes e tal. Foi uma dificuldade. Mas, para proteger a terra, o que eles fizeram? Uma muralha. Tinha, na verdade, uma muralha de um lado a outro da ilha, lá no norte do que hoje é a Inglaterra. Sério? Esse lugar é óbvio que a muralha não resistiu até os dias de hoje em toda a extensão, mas a muralha era de uma ponta a outra, tá?
E aí, em alguns poucos pontos, essa muralha existe até hoje. Essa muralha, que é chamada de Muralha de Adriano, ela tinha de partes em partes, ela tinha um quartel, um aquartelamento. Eram os fortes. E nesse tour nós visitamos as muralhas e o forte. Então você pode fazer um trekking, se você quiser, bem curtinho, para poder dar tempo. Você pode visitar o forte, que é esse que está aí, vista aérea, né? Isso. Ou você pode ficar andando por ali, tirando fotos. Você tá vendo essa estradinha? Volta lá. Aqui é a muralha. Voltar. Volta lá. Tá vendo essa estradinha perto do mouse aí? Essa aqui. Aí, perto do mouse. Essa aí. Não, essa do mouse. Essa? A que vai pro forte, o caminho que vai pro forte. Aqui. Isso aí é a entrada. Tá vendo aquela casinha lá na esquerda, no início dessa trilha aí? Isso aí é onde você compra o ingresso. Não, do lado. Aí é onde você compra o ingresso. Como eu não queria, porque não tinha tempo suficiente pra gente fazer tudo que eu queria, para alguns acharam que dava e foram visitar. Eu queria subir o drone e fazer outras coisas. Não ia dar tempo, eu priorizei isso. Então o que eu fiz? Eu não entrei no forte. Eu fiquei do lado dessa casinha, tinha ali uma mesinha, eu botei meu drone ali, subi e mandei ele para lá. Rodei aqui, quando já estava mais ou menos ali voando, já ia pegar um detalhe, já ia dar o segundo voo em cima e tal, veio uma senhora e falou: tem que descer o drone, drone não é permitido. Falei: pô, mas o guia falou que pode. Mas eu tô dizendo que não pode. Falei: tá bom, tô trazendo. E aí eu obviamente dei uma enrolada. Ela começou a ficar meio... Tô trazendo pelo caminho mais longo. Tem que descer o drone. Falei: eu tô trazendo, ele tá vindo aí. Tá demorando ele, né? Ele é lento, ele é muito lento esse drone. Ele é tipo meu sócio. Aí eu vim trazendo o drone embora, aí não teve jeito, não deu como me enrolar, porque na terceira a mulher podia chamar um guarda, né? E aí ia ficar ruim pra mim. Então eu desci, depois eu vi uma placa dizendo que realmente não podia. E ela até falou: em todos os lugares que são dessa English Heritage, que é a organização que controla os parques históricos, falou que todos eles não podem subir drone. Porque teve uma hora que ela falou assim: porque pode... Ela falou assim: não, porque não pode subir drone. Eu falei: pô, mas tá longe, não tem nada. Não, porque ninguém quer um negócio desses caindo na própria cabeça. Eu falei: o meu é quase que um de brinquedo. Ela: não, mas não pode, tem que trazer. Eu falei: tá bom. Foi quando eu... Então, tava trazendo mesmo. Já estou descobrindo aqui com o tiozão qual a principal vantagem da excursão. Botar a culpa no guia. O guia falou que lógico. O guia. E nesse caso eu tinha falado mesmo, não estava me esquivando, não. Isso aqui são os limites do Império Romano. Os limites do Império, A muralha ficava no limite da ilha. Aqui, olha ela lá em cima. Aqui, a ilha. Não, você vê que vai de uma ponta a outra. Mas tem a Antonini, a muralha de Antonino. E essa aqui é a Adriano Wall. Essa muralha de Antonino, cara, pela cara ali, ela é um pouquinho embaixo de Edimburgo. Mas eu não sei se essa muralha ainda resiste. Edimburgo, eu não me lembro eu não lembro de nenhum passeio falando para ver muralha de Antonino. O fato é que os romanos ficaram até o século V na Britânia e depois encheram o saco. Falaram: acabou, não quero mais entrar aqui não, tô de saco cheio desse lugar, vamos abandonar isso. Aí abandonaram, literalmente saíram fora. Olha isso aqui, cara, Amsterdã, né? Então, cortando a Europa pelo meio. Aí você tem aqui a Turquia, aí aqui a Síria, Jerusalém, né? Israel, aí descendo, Egito e os países do norte da África, todos até aqui, Tudo isso era Império Romano. Que bacana, hein, cara? Portugal, Espanha. Tudo.
Aqui são... Aí é a identificação do que é o que no quartel, né, no forte. Então, aonde ficavam as barracas, os quartos, né? Aonde ficariam as latrinas, né? O quartel-general, a casa do comandante. Aí mostra, cara, ficava soldado pra caramba nesse lugar aí. E aí mostra também o que foi achado, né, durante as escavações. Para chegar lá, tem um trekkingzinho aí de 15 minutos, leve, nada demais. Então você vai andando por essa estradinha, olha ali, ó. Dali que eu subi o drone. Da mesinha aqui. Da mesinha aí. Aí a velhinha veio. Quer dizer que se tu vem para trás aqui na estrada e sobe o drone, ninguém nem ia ver, né? Provavelmente ela estava me procurando, porque ela veio na minha direção logo depois de eu sobrevoar a primeira vez, e o barulho pode ter atrapalhado o guia, talvez. O guia estava contando as histórias lá em cima. Porque ela veio com um rádio, né? Alguém falando para ela no rádio. Isso aí é parte da lateral do forte. E mais à frente já vai ser pedaço da muralha mesmo, aí ó, tá vendo? A muralha segue para lá, aquele grupo ali na frente, eles estão na parte de dentro do forte, né? Estão lá escutando o guia falar alguma coisa. Lá na esquerda, tá vendo? Que tem uma linha, agora tá até mais evidente. Passa a próxima foto. Não, aí. Tá vendo essa floresta? Não tem ali, ó. Aqui, aí embaixo. Aí, isso aí é muralha. Cara, mas é isso muito baixinha essa muralha, cara. Porra, hoje, né? Naquela época não era. É mais alta que isso? Era. E do que isso ia proteger alguém, cara? Os pictos iam ficar lá, gastando maior tempo, a gente pula aquilo ali e morre. Não, eram muralhas mesmo. Elas ficaram pequenas porque o terreno foi subindo ou porque a parte de cima foi caindo, né, cara? É. Pô, isso aí, esse lugar aí tem mais de 1.500 anos. Esse muro. Cara, os romanos eram sinistros. Eu sou muito fã dos caras. Então aí você tem, olha, as muralhas direitinho, tá vendo? Cara, mas uma ideia como essa, de cobrir um território de centenas de quilômetros, né? Quantos quilômetros tem ali? De um lado ao outro da ilha. É alguma coisa bem relevante, né? Com uma muralha substancial para impedir a invasão do norte para o sul, né? Vamos colocar assim. Tem que ser algo colossal, né, cara? Pois é algo que atrapalhasse, né? A ideia era atrapalhar. Olha aí o que eles perceberam que foram abandonados, porque é exatamente o que eu falei. Os romanos, eles tiveram uma decisão. Olha, nossa linha de suprimentos, manutenção, a gente está com muito problema aqui político, não dá para ficar com a gente se preocupando com os quartéis e as nossas possessões na Britânia. A Britânia tá muito trabalho, esses pictos malucos o tempo todo lá atacando a gente. Deixa essa porcaria pra lá. Eles deixaram. O que me causa surpresa, cara, é que o autor Bernard Cornwell, ele fala, num dos primeiros livros dessa série do Last Kingdom, eles retratam o livro mais ou menos na época ali entre 800 e pouco e 900. E aí, eles falam dos caras, das casas dos caras nessa época, e eles dizendo que muitas vezes eles aproveitavam restos encontrados das casas erigidas pelos romanos. E os caras ficavam maravilhados porque eles não sabiam como que as construções romanas ainda duravam depois de 400 e poucos anos, e como é que os caras tinham construído aquelas coisas, quando eles, naquela data,
400 anos depois, não conseguiam fazer o que os romanos, que a engenharia civil dos romanos fazia. Então isso, cara, quando eu li aquilo, eu falei, cara, que coisa interessante, bicho. Que coisa interessante. Cara, tem pontes romanas até hoje, né? Ponte, aqueduto. É surreal, né? É surreal. Então aí já foi no aqui museuzinho que tem lá dentro. Tem um museuzinho dentro. Uma reconstrução aqui. De como seria. A muralha é bem alta. Olha mesmo, como é que a muralha é alta lá. Ó. Tem um portãozinho aqui, né? Quer dizer, para deixar as pessoas passarem, você faz um checkpoint aqui, né? Bacana. E aqui, tipo, um aquartelamento, né? Quer dizer, cabe gente pra caramba aqui, né? Sim. Bacana. Muito soldado aí. Lá. Essas plaquinhas depois eu vou ler direitinho para ver o que tinha. O Romano tinha aquela questão das rotas, né? Da segurança nas vias, tudo mais. Agora, eu olhando assim, uma percepçãozinha, acho que ir para a Britânia foi meio bola fora ali, né, cara? Porque você pegar o norte da África, eu acho que até tem a ver com o domínio do Mediterrâneo, né? Você domina completamente o Mediterrâneo. Agora, pegar a Britânia lá... Cara, naquela época não tinha mapa, né? Tinha esses mapas detalhados. De repente o cara achou que tinha mais coisa para cima, não? Pode ser, mas tinha uns mapinhas, né? Já tinha. E tem outro detalhe, uma coisa que eu fico impressionado. A Inglaterra eles têm uma terra muito, muito próspera, muito fértil. Pode ser que essa fosse a ambição dos caras. Vamos usar aquilo ali de celeiro, né? Alguma coisa tem, né? Olha, por que construir uma muralha? Um muro, né? Interessante. Olha lá, tem mais um mapinha aqui do Império Romano, né? E interessante que aqui a Germânia eles não conseguiram, né? Se deram mal na Germânia, né? Não conseguiram pegar, não. Pegaram só um pedacinho. Ah lá, o norte da África aqui, né? Cirenaica, Egito, Arábia, Judéia, Síria. Mar Negro, ó. Você vê como a Turquia é meio que o centro, né, do mundo, né, cara? É a passagem da Ásia para a Europa, né, cara? É o centro aqui da parada. Porque aqui você tem uma passagem na Ucrânia também, né? Onde os mongóis passaram. Mas ao norte aqui já fica complicado de passar. Aqui você tem que contornar o Mar Negro. Então aqui, assim, muito mais natural você passar por aqui. Apesar de ter dois estreitos, né? Bósforo e Dardanelos aqui em Istambul, né? Mas dava para passar mais tranquilo. Interessante aqui o domínio romano. Essas informações, elas estão na lojinha que vende, além dos livros, tem essa parte aí como se fosse um museu. Aqui terminou. Tá. Então, depois daí, nós passamos numa cidadezinha muito pequenininha, também foi coisa só para fazer aquele xixi, para não ficar muito longe da volta, chamava Jedburgh. Seria Gedimburgo, né? Que é uma cidade que tinha um mercado, era uma cidade de mercadores, que o guia ficou falando que esse Bru, né, burro, é de cidade. E Jedi, né, de Jedi, ele falou que era a cidade dos Jedis. Mas não tem quase nada, tem um parquinho, uma foto. Me parece que uma das rainhas tinha, esse lugar é conhecido, né? Tem a igreja, né, de lá, ela tem essa ruína aí,
mas a gente não foi lá para poder entrar na ruína, não sei nem se estava aberto. A igreja partiu de um pote sinistro aqui, hein? Cemitério também aqui, ó. Também. Mais uma parte do cemitério. Jedburgh. Olha lá, Tickets for Jedburgh Abbey. Ou seja, Tony não gosta de botar a mão no bolso para pagar tickets. Então ele fica do lado de fora. Paguei todos aqueles ali, mas nesse aí a gente não tinha tempo para entrar não, cara. O guia deu, 5 minutos. Aí o que eu fiz? Em 5 minutos, eu saí correndo, andei por isso aqui, porque uma dessas casinhas coloridas que tem aí, ela foi de uma das rainhas. Que era a rainha vinha para ficar aí descansando, uma coisa assim. E aí ficou famoso. Aí eu falei, deixa eu ir lá e tal. Aí corri, tirei foto, voltei, a galera já estava voltando do banheiro e seguimos viagem. Nós fomos para um passeio que chamava West Highlands Locks and Castles Tour from Edinburgh. É o que fala das Highlands, mas não lá de cima, da parte oeste. Então tem uma série de lugares que nós visitamos nisso aqui, lugares muito ligados aos lagos e tal. O primeiro deles, você vai achar aí o diretório, chama-se Doune Castle, por aí. Esse castelo, ele tem duas características interessantes, né? Ele é um castelo ruína, tem algumas partes que ele está mobiliado, dá para visitar direitinho, mas ele tem duas características muito interessantes. A primeira deles, ele foi usado para as filmagens do Monty Python and the Holy Grail. É o Monty Python e o Santo Graal, Em Busca do Santo Graal. Foi filmado aí, tá? A segunda, que é uma referência mais nova, ele foi também o castelo que foi filmado essa série Outlander. Então, você tinha um guia, um audio guide incluído no preço, onde você tinha detalhamentos históricos e você tinha alguns que eram detalhamentos da série. Aí ele falava, olha, nesse canto aqui, a série tal, fulana fez isso, veja se você lembra da cena, a cena foi filmada assim, levou tanto tempo para ser filmada. E aí eles vão explicando coisa por coisa, né? Aí a cozinha. Aí era um dos salões, né? Olha lá, behind the scenes, filming Outlander at Doune Castle. Ele tá mostrando aí algumas coisas por trás da cena e tal. E aí, voltando, depois disso aí, nós fomos para alguns lagos, né? Você pode ver que tem aí uma série de... Isso aí tá assim sujo porque tinha um vidro na frente, né? Mas eu queria muito... Isso aí era o banheiro, tá? Aquele negócio lá no final era como se fosse a latrina. E ele era para fora do castelo, né? O cara se agachava ali, mandava o toroço caía já direto no valão lá. Cara, devia ser um mau cheiro do caramba, cara. Esses lugares, o fosso, né? Aí era o pessoal que julgava, né? E esse aí são os Kelpies. Não perca no nosso Gardyloo, que tá chegando. Se o Flávio não moscar, né? Vai demorar. Esse rapaz é de... Não, o Gardyloo vem aí, Ah, esse é o... Tá bonitinho. Lubney. Bacana. Esse aí é o Kilshan Castle, tá lá na esquerda, lá pequenininho. Esse lago é o Lago Aue. Tá?
Um Tem castelinho fotos ali na com beira do um lago. zoom melhor e tal, e isso é uma ruína de castelo, mas esse eu vi fotos muito bonitas desse castelo aí. Muito bonitas. Eu acho que algum fotógrafo bom deve saber fazer foto bonita aí desse castelo. Com certeza, quando ele pode escolher a luz também ajuda muito. Agora, olha essa foto. O bezerrinho, a mamãe dele. Mas olha que foto maneira. O bezerrinho, a mamãe e o castelo no fundo com o lago. Olha que lindo, cara. Pô, olha que feeling. Olha o momento fotográfico. Olha que maneiro. Momento decisivo. Olha a luz. Momento decisivo da foto. Olha lá. Na hora que o bezerrinho tava falando, quero mamar, quero mais. Olha lá, olha isso aí. Pô. Essa tá melhor, bezerrinho entrando na linha do castelo. Entrando, exatamente. Entrando ali. Aquele é melhor. Outro tava saindo ali, mas tudo bem. Saindo, quebra o galho. Quando não se tem o entrando, a gente bota saindo, não tem problema. Mas realmente essa aqui tem um impacto melhor em termos de composição. Meu estagiário. Você foi lá no castelinho, não? Foi de longe? Acabaram as fotos. Não podia, cara. Não podia. Tá fechado. Excursão, cara. Excursão assim mesmo. E agora? Tinha uma prisão, tinha um hall, mas nada além disso. Tinha a parte do lago também, que eu fui lá tirar foto. Frio do caramba, uma ventania. Aí está já uma foto que eu gosto de fazer esses ângulos assim, cara. Pega 17 lá e encosta na parede, bota alguma coisa no primeiro plano, mostrando lá, né, linhas convergindo com o assunto. Bacana. De frente pro sol, bacana. Quando o Rodrigues de vez em quando ele acerta. Já te falei. De vez em quando a gente dá umas cacetadas. Isso aí é uma igreja que tem lá. Já esqueci o nome, mas está ali escrito na foto ali. A cadeia. Isso aí era a cadeia, né? Mas obviamente uma cadeia antiga. Ela está ali só para questões turísticas, né? Bom, bacana. Ali essas coisinhas. A ruazinha. E aí o lago. Rest and be thankful. É que tá tudo na nuvem, ele busca lá e tal, demora um pouquinho. E aí? Vamos lá. Isso aqui é um vale. Você não tem. Isso aí é um vale. Nesse vale aí teve uma batalha muito importante. O nome do lugar se tornou Rest and be Thankful. Cara, essa parada assim, tipo aqueles filmes mesmo de Coração Valente, o maluco encara um de frente pro outro assim, e cai pra dentro. Falar, hein? Sinistro. Depois tem o Loch Lomond. Uma igrejinha lá no Loch Lomond. Vê que o lago tá lá atrás. Ó. Olha ele aí. É a igreja? Tá lá atrás? Tá lá atrás. Muitos lagos, né, cara? Loch Lomond. Muito. Queen of Scottish Lochs. The Island of Loch Lomond. Pouco habitado. Essa vila não tinha quase nada para ver. Tinha isso aí só. Umas casinhas, umas coisinhas bonitinhas. Essa rua aí já dá lá na entrada de novo, onde a gente pegava o ônibus e voltava pro assento, né? Então, daí eu voltei e fui para Glasgow. Fui inclusive de noite, né? Eu voltei do passeio, passei no meu hostel, peguei as malas, fui para a estação de trem, peguei o trem para Glasgow, saí em Glasgow e já fui direto pro quarto.
Chegou em Glasgow à noite. À noite, eu cheguei no hotel por volta de 9 da noite, mais ou menos. Tem fotos aqui, ó, de Glasgow. Isso aí foi assim que eu cheguei, cara. Olha que lindo. O meu hotel ficava na rua em frente a essa praça, então ele também estava muito bem localizado. Essa praça é uma praça famosa de lá, esqueci o nome agora. Aqui, peraí. George Square. Aí já tá no dia seguinte, né? Dia seguinte, passei por lá, né? Pega ali a cidade amanhecendo. É curioso porque essas cidades aí só vai ter vida depois das 10 da manhã. Ninguém faz nada antes disso. E a maioria delas, pelo menos nesse período que eu fui, de abril, chega às 9, 9h30, não tem mais nada, não tem ninguém na rua. No frio, você já não acha mais restaurante para você comer. Essa região aí é a região que é muito próxima da Faculdade de Glasgow, que é uma universidade muito antiga. Então tem muita coisa ali, né? E muita arte de rua, né? Aqueles streets, as pinturas. Né? É uma igreja que tem lá, Barony Hall. Aí um dos caras do clã MacLeod. O que você acha de Glasgow? Vale a pena ficar? Não, né? Você já falou, né? Bate e volta de Edimburgo, tranquilo. Eu fiquei 2 noites lá, foram 2 dias inteiros, não valeu. Muito. A catedral, sem dúvida nenhuma, vale muito. A necrópole também é interessante. Essa é a catedral. Mas é uma cidade industrial, tudo mais, né? Ela é de negócios, nitidamente. Você anda pela rua, parece que você está andando em São Paulo. E o tiozão meteu um ângulo aqui, meio atravessado por lá de cá e tal. Ou tá torta a mesma foto, de repente era melhor um negócio diferente, quer dar uma circulada na foto aqui, assim, é assim, é foto, não. Mas ela tá inclinada. Hein? Tá com corte maneiro, tá com corte bacana. Agora sim. Porque tu achou que ela era em pé. Bom, você fez do lado assim, então, fazer o quê? Acho que a câmera que bota aquela orientação quando é torta, né? Você faz a câmera manda no fotógrafo, eu entendo, não sei como é que é isso. Ela não manda, mas ela bota na configuração. Ora, bota lá que tá a câmera manda nele, mas tá bom, tá valendo. Ah lá. To the memory of John Jennings, sei lá, as of fun in the crown. Eu acho essas coisas muito interessantes. England. 1774 o cara morreu. 25 de outubro de 1774, capitão dos granadeiros. É tipo infante, né? Do exército dos caras. Exército do Trigésimo Regimento. Uma capelinha, né? Aham. Tem uns malucos enterrados aí. Tem. Isso aí são tumbas muito antigas e tem um santo naquele altar ali. As paradas estão até assim, tipo, quebradas já. Pô, cara, essas tumbas aí
tem mais de 1.500 anos. Vai ver a data. Tem uma placa dessas que fala. Aí, ó. É a tumba de São Mungo. Aí, 612. Ó. Foi enterrado em 612, meu amigo. Ele é o santo de Glasgow. Aí o santuário que é feito para ele. Quase 1000 anos, né? Descobriram o Brasil. Cara, é muito antigo, né? Muito bacana a igreja, cara. Muito interessante, né? Vou passar a fazer foto dessas plaquinhas também. Boa ideia isso aí. É, porque ajuda, né? Senão depois a gente esquece tudo. Depois eu vou reler isso aí, vou lembrar de coisas que eu li lá na hora e tal. Olha lá, o negócio de gás. Olha aí, Outlander. E ainda tem esse detalhe: o Outlander foi filmado na catedral. Que maneiro, cara. Olha o chão gasto, cara, aqui. Isso, eu acho fantástico isso, cara. De tão antigo, o negócio só tá dando aquela abaulada, né? Até ali, se eu não me engano, era a parte da tumba, aí... Da tumba não, da cripta. E aí essa aí era o escritório do bispo. Muito bem preservada a igreja, cara. Muito bonito. E lá dentro é muito bonito. O efeito que a luz faz entrando nos vitrais é lindo. Estão prometendo umas fotos aí pela R7, né? Não sei. O que é isso aqui, cara? É demorar um pouquinho. Isso aí é uma... Tá aqui embaixo escrito, ó, King's Colors, batalhão, não sei o que, bababá. Isso aí é como se fosse uma bandeira original, sem retoque nem nada, desse batalhão. É porque, tá vendo que o reflexo tá atrapalhando. Isso tá atrás de um vidro. Tá vendo aqui essas 3 linhas brancas aí? Isso aí é o reflexo da lâmpada. Aham. Mas isso aí é um pano muito velho, cara. Muito velho. Olha os vitrais, cara. Coisa linda. A necrópole, ó. Aí já foi andando pro cemitério. Tem uma rivalidadezinha Glasgow-Edimburgo? Deve ter, né? Talvez tenha. Eu não vi ninguém falando de um ou de outro, não. Olha como é que ela é de fora. Muito bonito. Tem. Tipo Rio-São Paulo. Isso tudo aí é cemitério. Essa parte toda verde pra cima. E é grande pra caramba, cara. Tudo isso aí é cemitério. St. George's Parish Church. St. George's Strong Parish Church. Aí é uma biblioteca, eu fui lá tirar foto, uma biblioteca bonita que tem lá. Isso foi... Cara, aquilo ali foi
Foi no almoço, cara, isso aí. Pô, esse cara aí deve ser um cara histórico, famoso. O nego bota pra ele olhar os outros mijando, cara. O cara saiu da história como um manja. Não. Aí eu fui, tirei foto. Eu falei, pô, lá. Pô, Tony, pô, o cara ficou ali olhando todo mundo. Que bizonho, pô. Esse cara não deve gostar de ter a foto dele ali. Sei lá. Isso aí são áreas de Glasgow, da parte comercial, né? Tem muita loja. É muito forte a questão comercial. A minha mulher nessas ruas aí ia começar a querer entrar em todas as lojas, entendeu? Procurando promoção. Cara, é divertido também, é divertido. Não tô comprando nada, pô. Então, sei lá, não entro em loja não. Não, eu gosto. Às vezes você vê algumas coisas que são diferentes, você pode curtir, pode mudar de ideia, fazer um esforço. Não, já comprei, cara. Por exemplo, vou mostrar aqui na seção do canal que a gente vai falar de acessórios de viagem, né? Vou mostrar algumas coisas que eu comprei, por exemplo, assim. Por exemplo, a minha mochila que eu carrego fotografia e tudo mais. Eu tô precisando trocar essa mochila e não consigo. Tá muito já baqueada. Mas ela cabe. Toda a minha parte de câmera, lentes, não sei o quê. Um tripé, que eu levo tripé. Uma garrafa de vinho dentro. A garrafa de água. O lanche. Tudo cabe dentro dela. E é super protegido, assim. Super anatômica. Tranquilo. Se estiver pesada, ela tem aquele reforço, assim, aquelas... Muito... Pô, eu comprei numa dessas. Achei numa loja dessa. Entrei e falei, cara, eu tava usando uma mochila pra carregar as coisas. Pô, 2 mochilas. Negócio ruim, assim, tudo vai nessa mochila agora e... Enfim. Aqui é o que? Uma estação de trem. O cara se despediu. Estação de ônibus de Glasgow. Estação de ônibus. Aí de novo é a mesma praça, já com outra luz, né? Agora voltando final do dia. Cara, legal, isso é muito engraçado, cara. Né? Volta um. Isso aqui é interessante? Não. Volta um, bisonho. Era só um, voltou 2 bisonhos. Aí. Qual foto é essa? Aí, essa! Porque tá dando lag. A galeria. Quando tu falou volta 1, eu já tinha voltado. Aí quando o som chegou aqui, aí veio volta 1, eu voltei mais um. Vou deixar passar por causa... Vou deixar passar. Tu saiu bem. Isso aí, cara, é a Galeria de Arte Moderna. Na frente dessa galeria, tem esse cara aí, que ele é uma figura heróica da Escócia. Só que virou uma tradição da cidade botar um cone em cima da cabeça dele. No início, a molecada fazia de sacanagem. Passou um tempo, desistiram de tirar o cone. E agora sempre o cone faz parte disso aí. Então essa foto, ela é icônica por conta desse cara estar com esse cone na cabeça. Ele está sempre com esse cone. É uma marca registrada de Glasgow. Tem um jogo de xadrez. Isso aí não era nem para estar exibindo. Isso aí eu tirei porque eu achei curioso. Um jogo de xadrez baseado no Batman. Eu tenho um amigo que é fã, tirei para mostrar para ele. Falei, cara, olha que ideia legal. O daqui é o Coringa com o Charada, com não sei quem, bababá, o Pinguim. E do lado de lá... A torre no edifício aqui, né? Esse aqui parece ser o Empire State Building.
Empire State E o Building, outro, esse aqui eu não sei o outro qual é. acho que deve ser a Torre Wayne. Olha lá, o Batman e a mulher gato. Bacana. Uma ideia boa, né? Deve ser caríssimo. Mais aí da... Nossa. James Watt. Olha, sabia que o James Watt é escocês? Não. Aí, ó. Morreu em 1819. E talvez, aí eu não sei dizer, ele tenha a ligação com a cidade de Glasgow. Pra estar aí na cidade, né? Bacana. Uma cidade popular também. Isso aí já foi... Ela tem porto. Tem uma... Não sei se é água de lago. Eu acho que é lago isso aí, cara. Eu não tenho certeza. Eu teria que ver o mapa para ter certeza absoluta. Mas essa região aí, ela é a região que fica perto do Glasgow Science Center. Esse lugar, ele para quem tá com criança, os filhos da tua fase do teu filho, cara, isso é muito legal, cara. Muito legal. Não é o primeiro, eu já fui nos países dos Bálticos. Eu fui num lá. Você tem diversas experiências físicas, químicas e lúdicas. Então você brinca, mexe. Pô, cara, é muito maneiro. Muito maneiro. Já fui num museu desse na Suíça, cara. Não lembro a cidade. Não sei se foi em Berna ou foi Lausanne. Foi Berna. Tem um museu também desse. Aí, ó, mostrando o arco. Também. O arco aí, ó. Como é que se faz, né? Olha o arco. Olha aí, ó. Isso aí eu achei interessante, a pesquisa. Eu tirei foto para entrar em contato com os caras e perguntar mais. Isso aqui tinha uma parada, né? Isso aí deixa de ser bizonho. Isso aí não... Cara, isso aí foi o seguinte, era um jogo para medir o teu tempo de reação, e aí eu fiquei tirando, cada vez que eu diminuí o meu recorde, eu tirava uma foto. Deve ter um monte dessas aí. Pensei que tu fosse tirar. Não, cortei, pô. Deixei uma. Cortou e só deixou uma. Aquilo ali não era meu recorde. Meu recorde foi muito menor do que esse aí. Devia ter pelo menos deixado o meu recorde. Ora. Se eu soubesse do que se trata. Olha aí. Cara, galera esse lugar aí... anda bastante. Esse lugar aí me surpreendeu muito positivamente. O nome dele é Kelvin Grove Art Gallery and Museum. Ele é muito bonito. Ele é uma galeria de arte e museu de história natural ao mesmo tempo, tudo junto. Então é muito legal e ele tem um quadro famosérrimo em exposição aí. Tem foto. Essa foto eu grande, sabe? Peguei para a capa do canal, do programa. Ficou bacana. Se não tivesse aquelas cadeiras ali, então ia ficar melhor ainda. Não, cara, não. As cadeiras estão compondo o ambiente, os das cadeiras estão fazendo. O tesouro. Olha o chão, cara, quadriculado, tudo bonito, daquela vastidão assim. Ia ser legal. Olha essas cabeças penduradas, muito maneiro. Maneiro. Como é que o cara faz? Cara, olha só, volta só um, tá? Olha só que coisa, o museu, ele tem desde arte até camisa de time, olha ali, ó, tem camisa do Brasil ali, cara. Tem um cachorro aqui.
isso já é da parte de história natural. Tem bicho empalhado lá também. Camisa da Itália, camisa do Brasil. Essa é do Brasil. Olha aí a seção dos quadros. Caramba, o negócio. 6 mil. Tem a parte. 70 mil anos. Exatamente. Neandertal. Olha que barato isso aí, cara. Pô, bichinho grande, hein? Porra, muito grande. Muito grande. Porra. A garra dela aqui, ó. Imagina. Não, tô fora. Vocês são ovos? Isso aí não, isso é cocô de dinossauro, cara. Ah, cocô. Esses museus de história natural também são muito maneiros, né? Pô, cara, eu me amarro. Eu fui em São Petersburgo, que era sensacional. Gigantesco. Que, inclusive, é o único no mundo que tem um mamute, né? Foi pego lá na Sibéria. Teve um não sei o que lá. Quando foram descobrir, tava lá o bicho congelado, sentado. Filhote de mamute. Opa. Morreu sentado. Agora não tá dando para ir lá mais, tem que esperar um pouco. Essa aí é a foto famosa. De que é? Nem sabe. Eu acho que a próxima é um quadro, é uma cruz, como se fosse Jesus na cruz olhando para baixo e vendo o mundo lá. Essa foto é famosa, tem o nome dela. Eu acho que era essa. Eu também me lembro que, para não esquecer o nome da foto, eu tirei. Eu acho que era aquela. Que sonhou, tiozão. Eu posso tirar essa aí também, no canal. Eu gosto muito desses grafismos assim, cara. Pô, eu gosto muito disso. Ficou bonito. Aí eu já tava no ponto do ônibus, vi aquelas nuvens, falei, pô, vou tirar uma foto aqui, pá. Pois sim. Deixa eu colocar aqui o mapa pra gente dar uma olhadinha. Glasgow e Edimburgo. Vou colocar aqui. Dá pra ir andando. Que 1 hora, 2 horas de trem? Quanto tempo? São 50 minutos a viagem de trem. Ah lá, 48 minutos, Pô, tranquilo, bate e volta, hein, tiozão? Sai de manhã, pega o trenzão, pá, passeou, voltou. Dá pra ir em todos os lugares que eu fui, os principais, né? Ela fica aqui num canto aqui, aquilo era um rio, ó, tá vendo? Um braço de mar, sei lá. Então, o rio também. É um rio. É o Clyde. Escrito aí, ó. Rio Clyde. Aí ele passa aqui e tal. Aí aqui já encontra com o mar, né? Bacana. Fechou Glasgow. E aí você foi para... Fechamos Glasgow. Belfast. Fomos para Belfast. Aí já foi de avião. Peguei um voo, fui de avião. Cheguei em Belfast. Fui descansar. Eu já cheguei de noite lá. E aí, no dia seguinte, fui para a Giant's Causeway. Só que antes da Giant's Causeway... Tem foto noturna, ó. Tem. Isso aí foi eu chegando em Belfast. Chegando em Belfast, isso aí é o City Hall.
Fica muito bonito de noite. O voo muito curtinho, né? É uma hora e pouco. Uma horinha, eu acho. Isso tudo? É. Não me parece. 1 hora é quase 1.000 quilômetros, cara. Mas tinha um lance lá do fuso horário também. Bom, mas aí bisoiou, pô. Me lembro. Não me lembro se era duração, se era fuso horário. Eu não me lembro mais, pô. Já tô há 1 mês aqui, já não lembro mais. Hoje é dia 29 de maio. Então, acabou-se. Já era. Vamos lá. Titanic Memorial Garden. Isso. A gente vai estar fazendo de uma com a ordem diferente da que eu fiz no dia, porque o meu primeiro dia em Belfast, na verdade, eu peguei um tour e fui pro Giant's Causeway. Mas a gente vai pegar essas fotos aí porque são interessantes. Isso aí é um memorial aos mortos do Titanic. Para quem não sabe, o navio Titanic, aquele que é famosão, né, que afundou, teve muita gente morta, ele foi construído em Belfast. Então a ligação desse navio com a cidade, a história é muito forte. E aí temos esse memorial e também temos o Museu do Titanic, que é uma experiência incrível, onde você pega todos os detalhes, daqui a pouco vai ter foto, né? Falando da história do Titanic, como foi o desenvolvimento dele, quando ele foi criado, como ele foi construído, quando ele foi para a água, como foi a viagem inaugural e como foi o acidente e o resgate das vítimas. 15 de abril de 1912. Curioso é que nesse dia, era dia 23 de abril, um pouquinho depois só de fazer aniversário da morte da galera. A Grand Opera. Olha, esse aí é o Museu do Titanic, pode ver que ele é muito bacana, né? Muito bonito. Essa quina, mas essa quina aí, ela imita o que era a quina dele, tá? Muito bacana, né? Conta a história do Titanic aí, como é que é? São 4 navios. Era uma classe de navio que eles chamam, acho que é de Star, não sei o quê. Aí foi feito o depois foi feito o Titanic, ou o Titanic foi feito primeiro, depois teve o irmão dele. E aí no lançamento dele, ele era a maior maravilha da engenharia humana até aquele momento. Cheio de processos de segurança e tal, acreditava-se que era um navio que jamais afundaria. E aí na viagem inaugural, a galera queria dar um coro para poder chegar antes do prazo e fazer fama, né? Essas são anotações, tem um deles aí que era anotação de salário dos funcionários, da galera que trabalhava no navio e tal. E aí... tudo à mão. E aí, nessa deles darem um coro, eles bateram num iceberg e aí um abraço, mano. Um abraço. Morreu gente pra caramba. O navio era construído aí nesse pátio aí. Agora não existe mais o local onde ele foi construído. Virou esse pátio. Esse é o museu visto de cima, né? Aí era uma cabine de primeira classe. Aí uma cabine de segunda classe, se eu não me engano. Olha a louça, cara. A louça. Aí são as mensagens trocadas, né? Você percebe nas mensagens que depois da batida não se tinha real ideia do que estava acontecendo. Então, olha, 1h40 falando como é que estava o tempo. Aí às 9h30 da noite, relatório
avisando que tinha gelo naquela região. Aí vai falando, né? Você vai vendo. Ih, rapaz. Ó, aqui foi o pedido deles, ó, quando bateu, tá vendo? CQD, CQD, CQD. Aí eles falaram, ó, a gente bateu num iceberg. Isso é uma CQD. Aí o cara, pô, tem que avisar meu capitão que você requer assistência, claro, venha rápido. Aí alguém respondendo, o que tá havendo com vocês? A gente bateu no iceberg e a gente tá afundando. Por favor, peça o capitão para vir. Aí o cara avisando, ok, vou avisar a ponte imediatamente. Cara, tem coisas ali que você imaginar que os caras trocaram aquela mensagem, o navio já estava afundando, os caras mandando mensagem, e esses caras morreram, cara. Pô, é sinistro. O museu, quando ele passa na parte do acidente para lá, ele é todo muito fúnebre. Música fúnebre, meia luz. Demorou para o negócio. Demorou. Aqui, ó, os caras falando, vem mais rápido. A sala de máquinas está cheia até os boilers. Aí alguém falando, a gente não está ouvindo por meia hora, a gente não ouviu mais nada deles. Acho que a energia se foi. E aí às 2h10 o cara tentou mandar um pedido ainda, ó, CQ não teve o D. Não teve o D. Caramba. Olha a lista dos mortos. 1.512 pessoas mortas. A de cima são 700 e poucas, se não me engano, são as que foram recuperadas, né? Sobreviveram. Olha lá, 713 salvos e 512 perdidos. E aí eles vão falando das estatísticas, né? 90% das pessoas salvas eram mulheres, não sei quantos porcentos, aqui, ó, que foi a que eu tirei, ó. 62% dos salvos eram da primeira classe, que era gente endinheirada. Isso aí era uma cadeira que foi recuperada de lá. Aí são cartas, né? O violino. Aí são algumas cartas, documentos e tal, de pessoas. Tem que ir. Indo a Belfast, tem duas coisas para fazer obrigatórias, né? Uma é o Museu do Titanic. Sim, museu não pode faltar. Esse museu aí ele é muito interessante, cara. Muito interessante. Olha aí. Esse aí é um navio, ele é 1/4 do tamanho do Titanic, mas ele tem mais ou menos as mesmas coisas. Então você entra, visita e tal. É pequenininha, visita sem graça. Não tem muita coisa assim para fazer, não. Eles chamam de nômade. E ele funcionou até não sei quando. E aí descomissionaram ele virou museu. Mas tinham 4 navios irmãos, né? Um era o Titanic. Um era o Titanic, a classe Star, que eles chamavam. O primeiro foi o Titanic, mas tem outros dois. Inclusive, quando o Titanic afunda... 4 ou 3? Eu acho que eram 4, não me lembro mais das histórias, cara, com detalhe. Mas, se eu não me engano, quando o Titanic afunda, esse que era irmão do Titanic, ele tenta ir lá para pegar as pessoas. E vai para lá? Porque ele estava em rota. O Titanic era o primeiro, mas ele estava por ali. Se eu não me engano, a história era essa. Eles mandam telégrafo, né?
Cara, isso aí foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Isso aí chama St. George's Market. É um sanduba que o cara faz, que a parada fica desse tamanho, meu irmão. E não era caro. Paguei 8 pounds. Aí, sandubão. Esse coroa aí, a filha dele lá que fazia. É na rua. Essa igreja perto de onde eu tava. Isso aí, cara. Isso aí é o gigante da história que eu contei, que eu contei no Gardilu número 13, terceiro episódio. Quem quiser, fique ligado que em breve já vai estar no ar. Esse aí é o fim. Giant's Causeway é um passeio, é o principal passeio que tem na Irlanda do Norte. Ele é uma formação geológica que as pedras elas têm hexágonos quase perfeitos, cara. E aí, eu já vou falar disso aí, isso aí foi no caminho. E essas formações, elas parecem uma calçada, um caminho. Então, só que como é enorme, é chamado de calçada ou caminho do gigante, Giant's Causeway. Essa plantinha tem cheiro de coco, é muito engraçado. Cheiro forte de bala de coco. E essa região é muito bonita. Também voei com drone aí, depois eu descobri que não podia, mas eu tava lá em cima voando, né? Tá vendo isso aí? Isso aí já são as pedras, tá vendo? Mas isso é natural? Esse lugar aí. Natural. Tem uma explicação em algum lugar aí, coisa geológica. Cara, isso aqui também é natural, não é? Neguinho me empilhou a parada, não? Não, cara, é muito maneiro, né? Muito maneiro. Sério isso, Tony? É. Você tá dizendo... Elas formam hexágonos. É assim. Tem uma explicação geológica aí. Essas pedras lá, aí. Todas as pedras, parecem hexágonos, direitinho. Caramba, pensei que Neguinho fez essas paradas aí, não é isso não? Não. Aí, empilhou. Não? Não. Ó, tiozão que tem responsabilidade sobre essa informação aí, hein? Sei lá, hein? Pode crer. Essa visita é muito legal. Você faz um trekking, você tem duas formas de fazer, você vai por baixo, vai por cima, você pode ir por cima e depois voltar por baixo, que foi o que eu fiz. É um trekking leve, nada demais, e aí você pode ver lá de cima, pode ver lá de baixo. Então eu fiz por cima, eu primeiro rodei com drone, depois eu fui por cima, fui tirando foto, aí eu desci, curti lá um pouco, depois fui voltando. Você pode subir o drone e levar um esporro, mas e aí? Já subiu o drone, já fez as fotos, já fez a vídeo. Se você subir daqui de baixo, você nem consegue, porque alguém vai ver e já vai mandar logo descer. Agora, lá de cima, dificilmente vão te ver. Então, esse Carrickfergus é um castelo que tem, né? Nós não podemos entrar no castelo. Isso aí estava chovendo quando eu tirei essa foto. Começando a chover. Tem as histórias e tal. Esse castelo é um que valeria muito a pena visitar com um pouco mais de calma. Isso aí era o menu que tinha lá pra gente poder dizer qual é o que a gente ia querer comer. Olha lá, 12, 13 pounds. 11. É um caso de falha de decupagem, mas acaba que a informação é útil. Pessoal, um famoso, muito que eu queria muito ter ido, é o Carrick Arredi. O Carrick Arredi são rochas, como se fossem ilhotas, muito próximas da costa, unidas por redes, por pontes de cordas. Fala de novo aí.
que é o negócio? Você disse que queria muito ir onde? Eu queria muito ir no Carrick-a-Rede, que é como se fossem ilhotas muito próximas da costa, que são unidas por pontes de cordas. Então você paga e vai andando de uma ponte a outra, com aquela coisa da ponte balançando, né? E você vai, é muito bacana, muito legal. E é lá no alto, a parada é maneira pra caramba. Só que o Carrick-a-Rede, o que eles fizeram? O atrativo botou um limitador lá em cima na entrada, porque você passa, vai por uma estrada até chegar no atrativo. Lá em cima, botou um limitador de altura que o ônibus de excursão não entra. Então só entra carro. Ou seja, se você está dirigindo, visitando o lugar de carro, maravilha. Se está de ônibus, perdeu. Eles não deixam mais o ônibus entrar e ir até lá embaixo. Por isso que esse aí eu queria muito ter visitado, mas não visitei. Então, ponto para o carro, em detrimento da excursão. Outro ponto para o carro é que a saída de Belfast, indo para Giant's Causeway, ela é toda seguindo a orla. Aquela orla ali é chamada de Antrim Coast Road. Essa é uma orla lindíssima, vale a pena você parar, tirar foto, entra no carro. Mais para frente para, tira foto, entra no carro. Então ali vale muito a pena o aluguel do carro. Não esquecendo de que carro na Irlanda é na mão inglesa, mão contrária. Então vai ter que dirigir com o volante no lado direito, no lado do nosso carona, né? Eu já tive essa experiência 2 vezes. Uma com carro automático, um pouquinho mais fácil, outra com carro manual. Passar a marcha com a mão esquerda é esquisitérrimo. Mas o resto você se acostuma rápido. Só tem que ficar lembrando sempre, né? Lembrando qual é a mão correta para não dar ruim, né? Tem aí 3 lugares, porque é o seguinte, pessoal, uma outra coisa relativamente forte a respeito de Belfast é que Belfast foi a cidade sede dos estúdios de filmagem do Game of Thrones. Então você tem muita coisa de Game of Thrones, porque os estúdios eram lá, estúdios enormes. Só que tinham coisas que eles usavam lugares reais, não era coisa de estúdio, não. E aí nós visitamos alguns desses lugares. O primeiro deles foi Cushendon. Bota aí, Cushendon. Essa cena é a cena que aquela feiticeira Melisandre, lembrei o nome dela, Melisandre, é uma que ficava toda de vermelho. Ela tinha engravidado, né, daquele rei que era Baratheon, não sei o que é Baratheon, e ele, que era o irmão mais velho, estava disputando com o irmão mais novo quem tinha direito a reclamar o trono de ferro. Eles estão lá brigando, aí a feiticeira fala, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E aí, ela engravida, ela vai para uma caverna com a ajuda daquele cara que era o braço direito do Baratheon lá. E ela, nessa caverna, ela dá a luz a um demônio, uma sombra preta, que vai até o irmão e mata ele quando ele estava conversando com aquela guerreira, que eu esqueci o nome, aquela grandona. Então essa caverna foi filmada ali, em Cushendon, nesse grupo de cavernas aí, né? Foi nesse lugar, tá? O próximo, você vai colocar Carnlow. Carnlow ficou famoso por conta de Game of Thrones, não tem absolutamente quase nada. É bonitinho, até com uma vilazinha de pescadores, um porto. É bonito, estava uma friaca absurda lá. Mas o que foi de interessante para Carnlow
é que tem uma microcena do Game of Thrones que foi lá. A Arya Stark, ela tinha durante o treinamento dela uma menina que era ao mesmo tempo treinadora dela, ao mesmo tempo rival. Tem uma hora que a Arya Stark faz um negócio e a rival recebe a permissão de matá-la. E elas têm um embate. E a rival fere ela. Ela se joga no rio e, né, no contexto de Game of Thrones, um tanto mais à frente, ela sai do rio subindo umas escadas. O que o guia contou pra gente é que toda aquela parte dela cair no rio foi filmada numa cidade medieval lá da Espanha. Mas a subida dela nessa escada foi do Canal de Bravos, foi exatamente em Carlow, foi essa escadinha aí. Então a cena, se você lembrar, já era uma temporada avançada do Game of Thrones, foi nessa escada aí. E aí a galera vai lá e reproduz a cena dela subindo a escada e tal. É muito engraçado. Né? A galera lá subindo. E aí? É engraçado, é curioso. Casinho bonito. E agora? O lugar é bonito, É uma vilazinha muito pequenininha mas tinha algumas coisas legais. E por último, nós fomos num lugar chamado Dark Hedges. Dark Hedges é uma pena que eu fui numa época, né, no início da primavera, há muito no início ainda, que não tinha muita planta. O Dark Hedges, isso aí, a história disso aí é o seguinte: teve um nobre da região que plantou, ele importou essas árvores e começou a plantá-las porque ele queria uma proteção dos cais e tal, queria algumas coisas diferentes. E elas crescem e elas fecham. Então isso aí, na verdade, é um túnel natural. E fica escuro lá dentro. Só que como eu peguei, né, final de inverno, início de primavera, as folhas, a folhagem ainda não se recompôs, então não está escuro. Mas isso aí, quando está provavelmente com as suas copas das árvores fechadas, isso é escurão. E essa estrada foi também palco de algumas cenas envolvendo a Arya Stark, uma fuga dela, alguma coisa assim, foi por aí. Foi filmado nesse lugar aí. Tá? Chama-se Dark Hedges. Por aí você vê que essa estrada é longa e as árvores estão completamente peladas, né? Não tem uma folha. Isso aí dá uns 500 metros de pista, assim, né? É uma estradazinha. Essa estrada ela é particular, não entra carro aí, não pode. E ela fica nos fundos de uma mansão, não sei se você viu no início uma das fotos, que é a mansão da família do cara que plantou essas árvores aí no passado. Um lugar interessante. Nunca vi uma estrada com essas árvores. Nunca vi isso. Cara, eu já vi algumas, mas eu não sei se a árvore era a mesma. Essa aí a parada fica fechada. Se você colocar no Google Dark Hedges Irlanda ou Ireland, você vai ver como é que ela fica quando ela está bastante cheia, né, de folhas. Olha como é que essa segunda tá escura.
Olha lá, a cena, ó. É. Conforme a luz ali, o horário do dia, fica sinistro a parada, hein? Sinistro, sinistro. Olha aí. Escurão. Olha essa, como é que tá escurão. Aqui nevado, ó. Cara, que lindo, hein? Que lindo Nevado. Olha, fog. Fog. Nossa, nossa. Sensacional. Olha essa aqui. Esse aí é aquela foto que tu fica com inveja do cara e fala, pô, queria que essa fosse minha. Muito boa. Pô, e essa aí tá muito bacana. Ó. Primeiro que não tem ninguém. Segundo que a luz tá ótima. Terceiro que a Copa das Árvores tá maneira. Pô, show. É o The King Road, tá vendo? É a Estrada do Rei. Isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like maneiro, divulgar o nosso canal, o nosso trabalho com os seus amigos, suas amigas, nas suas mídias sociais, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tá? Contamos com seus comentários, com suas observações, tá? Tem muita coisa a vir por aí. Na verdade, nós temos muito mais material do que nós conseguimos produzir de vídeos, porque o tiozão não para de viajar, já vai viajar de novo. Aí, cada viagem, não sei quantos vídeos, de tantas fotos, de um monte de coisa, e aí a gente não consegue botar tudo no ar, o ano vai passando, daqui a pouco é mais outra viagem, e o bicho é todo enrolado, não tem tempo de editar as coisas, e, enfim. Vamos para frente levando do jeito que tá, não é isso? Beleza, então, pessoal, partiu! Então, beleza. Até a próxima, galera. Fui! Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Ah, moleque! Valeu, galera. Fui. Partiu! Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar. Para de comer o queijinho e vem trabalhar, rapaz. Cara, acho que você bisoiou aí, pô. Não é isso não, cara. Não é a introdução agora. Tu vai falar da parada. Ué, mas se eu vou falar da parada, tu tem que começar falando junto comigo, porra. Olá, viajante do Partiu Por Aí. Isso é a introdução do negócio. É a introdução. É, meu parceiro bizonho. A introdução já estava pronta, tu tinha que engateado. O meu parceiro bizonho. Está aí, Tony Rodrigues, bizonhando mais uma vez. É, meu estagiário, finalmente você acertou, meu estagiário. Mais ou menos. Mais ou menos. Ficou meio estranho no início, ficou aquele negócio. Se o pessoal de casa soubesse a quantidade de bizonhadas que esse rapaz faz no computador e joga a culpa no pobre coitado do computador, vocês não têm noção, pessoal. Mas é isso. Foi isso que você acabou de fazer aí agora, dizendo que a câmera não está funcionando, não sei o que lá. Mas foi culpa dele mesmo. Tanto é que eu desliguei, voltei, ele voltou bonitinho. Agora, depois a gente tem que avisar na introdução que eu acabei dando um spoiler do livro, tá? Senão o pessoal vai me matar aí, né? Ó, tá lento o negócio, rodando.
Eu não sei, de repente ele puxou o dono, né, cara? Computador mais devagar. De repente a gente está querendo que ele trabalhe e ele está de férias agora. Eu acho que você só vai fazer Gardilu agora no canal, né? Pelo jeito. Não, eu tô aqui fazendo programa do videocast, ué. Não fala de boca cheia, não. Tô vendo que tu tá mastigando, só no barulho aí. Não. Tô comendo um queijinho aqui, pessoal. Servidos? Tomando um vinhozinho, lembrando das viagens na Europa, né? Aquele negócio, tomar um vinhozinho todos os dias, queijos e salames e presuntos e tudo mais. E o tiozão prefere tomar chazinho na excursão aí. Paciência. E agora? Agora, ó, não conta para ninguém, só vou contar para os nossos amigos viajantes aqui do canal, mas esse lugar aí tem sobrevoo de drone. Não era muito permitido, mas eu me escondi atrás de umas moitas e... subi. Então tá aqui, Tô. Mas aí... Olha aqui, a muralha de Adriano, no caso, pegava toda a Europa, né? Pegava a Europa toda. Não. Viajei. O cara falou... Faz boca cheia não, seu homem, cara. A boca cheia. Que esculacho. Perdoa, meu caro viajante. Perdoa. Com a idade, as pessoas vão ficando um pouco senis. Então, essas coisas. É verdade, isso é verdade. Os caras começam a escolher a excursãozinha para tomar chazinho. Cadê o explorador? Não, o explorador morreu. Tá com o pé machucado, tá andando de papete. O explorador morreu, saudade da mulher. Vamos botar o Gardilu! E aí eu vou falar no Gardilu desse cavalo aí. Esse fanfarrão aí, tiozão, toma chazinho na excursão, já vai viajar de novo, né? Já vai viajar de novo mais 30 dias. Quer dizer, eu não sei como. O cara não é juiz e tem 60 dias de férias. Eu não sei como. Mas aí ele vai viajar, aí mete uma de correspondente internacional, né? E o vovô aqui fica editando vídeos. Tá bom, vai sair. Alguém tem que fazer o trabalho difícil. Uma passadazinha em Londres. Eu adoro Londres, cara. Londres, poxa, eu acho muito legal. E aí, como eu vou para aquela região... Londres ou Paris? Para mim, Londres. Para mim, Paris. Então, nós vamos fazer aqui uma disputa Londres-Paris e o viajante vai dizer qual é a melhor cidade para se visitar. Rest and be thankful. É um lugar que teve uma batalha sinistrona lá da Escócia. Não me pergunte qual, porque eu já não me lembro mais. Esse cara... Cara, vê 3 videozinhos do Gardilu, já está se sentindo já. Muitas fotos iguais. Podia ser só essa aqui que já estava bom. Você não fez a decupagem direita, agora está falando da foto igual. Uma foto tremida. Essa aí deu uma tremida, mas a pessoa que está responsável pela decupagem é fraca. E aí deixou uma foto tremida aí para o ar no meio do programa. Isso aí é um monumento? É uma placa de antiguidade, alguma coisa? Não, um timetable. Velocidade alta ou baixa para fog? Rápido. Não, tem que pensar, né? Eu tenho que pensar. Então... Depende. Vou deixar. Depende. O estagiário vai pensar agora. Pensa aí, velocidade, para você registrar bem... Se você não tiver ninguém passando, acho que lenta. Acho que lenta vai registrar melhor. Rápida. Depois eu te ensino isso aí. É rápido. Então, vamos lá. Tiozão, esqueci de te perguntar. O Kevin Bacon está presente hoje na filmagem? Tu esqueceu até o que era para falar. Aposto do jeito que tu parou e ficou assim, ó. Kevin Bacon tá aqui sempre e ele não tá aparecendo, não? Tá, ué.